Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, versos conhecidos pela igreja, mas que precisamos ouvir vez ou outra, para não nos esquecer de como temos que viver para agradar a Deus. Romanos 12, pode abaixar um pouquinho o retorno do meu celular, do meu microfone. Romanos 12, pode baixar um pouquinho aqui. Verso 1 e verso 2. Eu acho que agora vai. Encontrou? Amém? Quem não encontrou ainda, diga: espera um pouquinho. Espera aí, espera que eu estou achando também. Romanos 12. Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Diga aí para quem está do seu lado: essa palavra não é de homem, é do Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Portanto, não é da sabedoria humana que essas palavras foram escritas, mas da sabedoria de Deus. E está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos reler na tela todos juntos? Vamos reler comigo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se sentar. Aleluia. Paulo rogou, ele estava clamando a Deus por suas misericórdias, para que a igreja, para que o povo de Deus aprendesse, para que aqueles a quem ele ministrava a palavra, aqueles a quem ele ensinava a palavra, que eles alcançassem esse entendimento de que o culto deles deveria ser um culto racional, que eles deveriam se apresentar a Deus, eles próprios, como sacrifício vivo ao Senhor. O que seria um sacrifício vivo a Deus, senão uma vida de renúncia sobre esta terra? É um sacrifício você não fazer a sua própria vontade. Talvez algumas pessoas tenham faltado no culto hoje porque foram para uma piscina, porque está muito calor, está um calor insuportável, está um calor muito difícil. Talvez alguém tenha pensado: nossa, o templo onde nós adoramos a Deus hoje deve estar um horror, vai estar um calor, vai estar abafado. Hoje eu vou para uma piscina, hoje eu vou lá para águas frias e vou ficar lá. Então, esse simples ato é um ato de culto a si mesmo. Ou seja, o meu corpo precisa de água, precisa se refrescar. Então eu preciso dar refresco ao meu corpo, então eu vou
né? Não estou julgando quem tenha feito isso, não entenda dessa maneira, mas só para você entender que nós, muitas vezes, pensamos estar fazendo a vontade de Deus, mas nós estamos fazendo nossa própria vontade. Hoje é um culto de domingo, é um dia que não é bom faltar. A verdade é que não é bom faltar culto algum, porque cada culto o Senhor fala conosco, mas aí alguém diga, é bom não faltar, mas hoje eu estou tão cansado, hoje eu estou tão acalorado, eu preciso me refrescar, e não veio ao culto, ou seja, não fez o sacrifício. Ou seja, apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Fazer sacrifício. Hoje eu queria estar viajando, hoje eu vou fazer sacrifício. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus neste mundo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus nesta terra. No momento em que você se envolveu numa discussão e alguém, né, começou a brigar com você e você não retrucou e você preferiu se calar, por quê? Porque você não quer desagradar a Deus, então você sacrificou a sua razão, porque talvez você tivesse razão na situação, mas você sacrificou a sua razão para não desagradar a Deus, entende? Culto racional, culto que tem, onde há entendimento. A nossa vida deve ser um culto racional a Deus. O nosso viver, o nosso caminhar sobre a terra, o nosso trabalhar, o nosso tratar com as pessoas da família, com colegas, com pessoas de fora, o nosso tratar, a nossa convivência deve ser um culto a Deus. Nós devemos nos privar de falar coisas desagradáveis, nós devemos nos privar de agir de maneira precipitada, nós devemos nos privar de tomar decisões desnecessárias, nós devemos nos privar por amor a Deus, porque analisando a situação, vendo que se o fizermos, Deus não vai se alegrar, então nós decidimos não fazer, decidimos não falar, decidimos não confrontar, justamente porque nós queremos agradar a Deus. Quando Jesus ele é incitado pelos fariseus, ele nunca age de acordo com o que eles esperavam. Eles sempre questionavam Jesus e eles sempre achavam, vez ou outra, eles acreditavam que eles conseguiriam pegar Jesus. Eles conseguiriam fazer Jesus ficar com raiva. Eles conseguiriam fazer Jesus dar uma má resposta, eles conseguiriam fazer Jesus se irritar, e todas as vezes que eles tentaram, eles se frustraram. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: eu não vim neste mundo fazer a minha própria vontade, eu vim a este mundo fazer a vontade daquele que me enviou. Entendeu? Nós temos que caminhar por esses passos. Quer saber qual é a verdade? A verdade é Cristo, não há outra. Não há outra. Quer saber como agradar a Deus? É só imitar a Cristo, não tem outro jeito. Temos que aprender mais de Jesus, nós temos que nos familiarizar mais com Jesus, para poder entender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Olhar para Jesus, aprender de Jesus, dar os passos, nos passos de Jesus. É assim que a vontade de Deus é cumprida, porque Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E eu e você não estamos aqui, nós não fomos resgatados pelo Salvador, nós não fomos resgatados por Jesus, nós não recebemos o Espírito Santo em nossas vidas para fazermos a nossa própria vontade. Nós viemos a este mundo e depois de resgatados, estamos aqui para fazer a vontade de nosso Deus que está em Cristo Jesus. É assim, esse é o sacrifício, não mais eu, mas Cristo em mim, não mais o que eu quero, mas o que Cristo quer para mim. Esse é o culto racional, esse é o culto racional a Deus.
Quando eu venho aqui, quando eu me reúno com uma igreja, quando eu estou aqui com vocês, quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos aqui também para dar continuidade ao culto racional. Nós não viemos aqui para olhar, né, para esse, para olhar para aquele, para criticar esse, para criticar aquele. Nós não viemos aqui para sair falando, né, do que gostou, do que não gostou. Nós viemos aqui com o propósito de cultuar a Deus de maneira racional. Primeira coisa, o amor de Deus é incondicional, ama a todos sem restrições. Então eu tenho que entrar por essas portas, cultuando a Deus, amando meu irmão, amando minha irmã, não me importando se eu tenho algum tipo de divergência com o que ele pensa, ou ele comigo, mas amá-lo, ser amado por ele, nos unirmos e adorarmos a Deus em espírito. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em oposição à nossa carne, porque a nossa carne, ela quer movimento, a nossa carne, ela quer algo sobrenatural acontecendo. Veja que os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: bom, se você é o Filho de Deus, nos dê algum sinal, faça algum milagre, para que nós possamos ver que você é o Filho de Deus. Então, olha só como age. O homem carnal, ele precisa ver alguma coisa. E muitos que se dizem cristãos, vêm à igreja e querem ver algo acontecer, algo sobrenatural, quer ver fogo descer do céu, quer ver anjo passeando pela igreja. Muitos são assim, quer ouvir algo direto para ele, mas isso é pôr nosso Deus à prova. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou continuar aqui, não. Eu não vou continuar. Isso é pôr Deus à prova. Agora, o homem espiritual, o cristão espiritual, ele entende que o que ele precisa é olhar para Jesus, é aprender de Jesus, a viver uma nova vida, uma vida que agrade a Deus em tudo o que fizer, uma vida que louve a Deus em tudo o que fizer. No verso seguinte, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras traduções, não vos conformeis a este mundo. É aqui muito mais simples de entender. Não se amoldem ao mundo, não tomem a forma do mundo, não façam o que o mundo faz, não viva como o mundo vive, não adore a Deus como o mundo adora seus deuses. Entendeu? Não sirva a Deus como os hipócritas servem aos seus deuses. O nosso culto a Deus é racional. A base do nosso culto é Cristo Jesus. A base, o alicerce da nossa fé é Jesus. Então nós não podemos imitar o mundo, nós não podemos imitar, né, a forma mundana. É uma grande realidade. João escreveu numa de suas cartas: não amem o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois aquele que amar o mundo constitui-se inimigo de Deus. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Escreveu lá também o evangelista, o apóstolo Mateus, em Mateus 6,24, vocês não podem servir a dois senhores, palavras de Jesus. Não podemos servir a dois senhores, ou servimos um, ou servimos o outro. Agradamos um e desagradamos o outro, não podemos agradar os dois ao mesmo tempo. Não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a Deus e a mamon. Temos que fazer uma escolha, não podemos andar na corda bamba, não podemos andar em cima do muro. Não nos amoldemos ao mundo, não tomem de novo a forma do mundo. A igreja tem que ser diferente, ela tem que fazer a diferença nesse mundo. Cada cristão individualmente, onde vive, no convívio com família, no convívio com pessoas no trabalho, na escola, na rua, precisa ser diferente. Não
orgulhoso, não tem a ver com orgulho, não tem a ver com querer ser melhor do que ninguém, porque nenhum crente é melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu e você não somos melhores do que qualquer pessoa nesse mundo, nós temos o mesmo valor para Deus. Todo e qualquer ser humano tem o mesmo valor para Deus, porém, nós somos iluminados pelo Espírito Santo, com a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos que viver como Jesus viveu. Se você está sendo amado por todos lá fora, alguma coisa está errada. Se você está sendo amado por todos os que não creem em Jesus, se você é uma pessoa bem-vinda no meio daqueles que não creem, se você é uma pessoa bem-vinda no meio daqueles que odeiam a palavra de Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Porque o crente, o cristão, a pessoa que ama a Deus, a pessoa que ouve a Deus e pratica o que Ele diz, ela muitas vezes vai causar náuseas na vida dos que não temem, na vida dos que odeiam a Deus. Entendeu? Você não pode simplesmente chegar num ambiente e ser neutro. Você não pode ser uma pessoa neutra. Você não pode ser uma pessoa, uma Maria vai com as outras. Ah não, se está todo mundo aqui bebendo, vou beber com eles para não ser taxado de careta. Ah, se está todo mundo aqui usando droga, eu vou usar uma droga aqui com eles para não ser taxado de careta. Mas eu sou crente, eu temo ao Senhor. Eu não posso fazer isso, pois eu não pertenço mais a este mundo. Coloca na cabeça, igreja, não somos daqui. Somos odiados porque não pertencemos ao mundo. A Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Jesus disse isso em João 17. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas porque vocês não são do mundo, o mundo os odeia. O mundo os odeia. Nós somos odiados, nós somos criticados. Por quê? Somos chamados muitas vezes de religiosos. Por quê? Porque nós nos santificamos. Porque nós nos santificamos. Santificação é uma ordenança de Deus. Santificação é uma ordenança. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, santidade, separados. Separados. Separados de quê? Do mundo, das coisas pecaminosas, do pecado, do mal, do que aparenta mal. Nós não somos iguais, não podemos ser iguais. A Bíblia diz que nós temos que amar. Temos que amar, mas amar não significa se amoldar ao mundo. Amar não significa nos amoldarmos ao mundo para agradar as pessoas. Nós não estamos no mundo para agradar pessoas. Eu não estou aqui para agradar você que está aqui sentado me ouvindo. Eu não subi esse púlpito, eu não estou aqui atrás desse púlpito com a Bíblia aberta para ler alguma coisa para agradar o seu ego. Porque se eu fizer isso, eu já estarei reprovado por aquele que me chamou. Se eu fizer isso, eu já estou reprovado por aquele que me recrutou. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai contra a vontade humana. A palavra de Deus vai contra a vontade carnal. Quem quer viver uma vida que agrade a Deus, precisa se tornar um ser espiritual, precisa ouvir, dar ouvidos e praticar o que Jesus ensina. Você entendeu? Então não se amolde ao mundo. Não se amolde ao mundo. Não, lá na escola, você que é jovem, vive uma vida normal como os outros jovens, para eles não ficarem olhando para você e não querem, para que você não fique sozinha, porque assim, muitas vezes um jovem cristão, uma jovem, um adolescente cristão, muitas vezes acaba dando risada com os que pecam, acaba se envolvendo com os que pecam, porque ele tem medo de ser recluso, ele tem medo de ficar excluído,
Ele tem medo de abandonarem ele e ficar. Não, jovem, não adolescente, não tenha medo. Se você for odiado, se os outros jovens, se os outros adolescentes se afastarem de você, porque você tem temor de Deus, porque você não peca mais, você luta para não pecar mais, porque você não bebe, porque você não usa nenhum tipo de droga, porque você não fala palavrão, porque você não cai, né, na onda deles de falar da vida alheia, de desejar de forma errada o outro ser humano, se você não anda na onda deles e eles te odeiam, zombam de você por isso, louve o nome do Senhor, dê graças a Deus, porque Deus está te aprovando nessa terra, você está passando na prova, sua fé está sendo aprovada, sua fé está sendo aprovada. Malaquias 3, deixa eu achar o versículo, que é um verso que eu não separei. Malaquias 3, verso 18. Malaquias 3, verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem que ser vista a diferença. E a diferença na vida de um cristão não são os seus trajes, não são as suas roupas, não é o seu linguajar, não é o linguajar glória, aleluia, não é o linguajar tá amarrado, isso não vai fazer diferença, isso é inútil. Mas um linguajar santo, alguém que não fala palavrão, alguém que não julga as pessoas com a sua boca, que não fala mal dos outros, alguém que dá bons conselhos, alguém que impede o outro de fazer o mal, alguém que não cai na conversa alheia, alguém que não vai lá e ri com eles, e bebe com eles, e bagunça com eles, e vai para farra. Não, você é luz sobre a terra, você tem que ser o sal sobre a terra, diferente. Que nos odeiem por sermos diferentes, que nos odeiem por sermos diferentes, que eu fique sem amigos por eu ser diferente, mas que no final eu esteja com Cristo na eternidade, porque para mim importa agradar a Deus, não os homens. Se queriam ouvir essas palavras da minha boca, esse é o meu pensamento, essa é a minha doutrina, é a doutrina da palavra de Deus dentro do meu coração, e eu vou fazer e seguir a Deus até o fim da minha vida, assim. Você não pode mudar porque o outro diz que você tem que mudar, você tem que mudar porque a palavra de Deus diz que você tem que ser diferente, entendeu? Voltando para Romanos, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você não se amoldar ao mundo, se você ouvir a palavra de Deus e se apegar à palavra de Deus, você vai ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Para não haver dúvidas, para você não ficar se perguntando, será que é isso, será que é aquilo, será que é assim, será que é aquilo outro, você deve se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito.
Ele vai iluminar sua mente, iluminar o seu coração, iluminar o seu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Salmo 119, verso 105. É a palavra de Deus que nos ilumina. Você não precisa ficar aí, mas será que não? Senhor, essa é a tua vontade, é isso que o Senhor deseja da minha vida, é assim que eu tenho que andar. É olhando para Jesus, é indo nas pegadas dele, indo nos passos de Jesus. Senhor, me ilumina. Ele vai te iluminar e Ele vai te dizer: se você não andar segundo os passos do meu Filho Jesus, você não tem parte comigo na vida eterna. Entendeu? Ou a gente abandona a iniquidade, ou a gente abandona o mal, ou nós não podemos andar com Cristo. Ou você abandona o amor, as coisas deste mundo, ou você não pode estar com Cristo na eternidade. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós acreditamos que o Senhor Jesus vai dar ordem aos seus anjos, e seus anjos vão descer dos céus com voz de trombeta, com o som da voz do arcanjo, com o som da trombeta. Eles vão descer na terra e eles vão arrebatar os cristãos de sobre a terra, ou seja, eles vão arrancar com força de sobre a terra. E para esse momento, cada cristão na terra precisa estar livre dos pesos terrenos. Não pode ter nenhum aguilhão nos pés, nenhuma bola de ferro. Tem que estar livre, porque senão não vai conseguir sair do chão, não vai ser levado, não vai subir. Por quê? Porque está apegado a este mundo. Jesus, quanto a isso, ele falou aos discípulos: lembrem-se da mulher de Ló. Por que Jesus fez isso? Por que ele disse: lembrem-se da mulher de Ló? O que fez a mulher de Ló? Ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, porque os anjos tinham dito a Ló, a sua esposa e as suas filhas: quando saírem da cidade, saiam correndo e não olhem para trás. Mas ao correr, fugindo da cidade, a mulher de Ló lembrou de tudo que ela estava deixando para trás. Lembrou das suas riquezas lá na cidade de Sodoma. Lembrou da sua casa enfeitada. Lembrou dos seus bens. E aí aquilo pesou e ela olhou para trás, porque o seu coração não havia se desprendido daquela vida. E por isso ela não pôde prosseguir. Ela foi transformada numa estátua de sal. Você não pode olhar para trás. Nós recebemos uma vida nova, e nós temos que cultivar essa vida nova que recebemos. Nós não podemos dar passos para trás mais. Nós já chegamos até aqui, não podemos mais retornar, regredir. Temos que continuar em frente, e ir em frente olhando para o nosso alvo. Você e eu temos um alvo, e o nosso alvo não é terreno, o nosso alvo não são conquistas terrenas, o nosso alvo não é coisas deste mundo, o nosso alvo não é a vida aqui, o nosso alvo, o alvo de um cristão, é a vida eterna. E para isso tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para Jesus. Não se apegue às coisas deste mundo. Não se apegue. Não fique triste se as pessoas te odiarem, porque você ama a Deus, porque eles odiaram primeiro a Jesus. Novamente em João 17, ele disse: não se maravilhem se o mundo vos odeia, porque odiou primeiro a mim. Então, se a gente está sendo amado aí fora, no mundo, alguma coisa não está certa. Alguma coisa errada não está certa. Se você está sendo amado lá no mundo, todo mundo: nossa, entra aí, senta com a gente aí, a gente está bebendo, senta aí, a gente está farreando aqui, estamos falando aqui coisas, da vida alheia, senta aqui com a gente, você senta lá, você vai e brinca com eles, Tem coisa errada aí.
Tem coisa errada aí. Sabe uma coisa que às vezes acontece comigo? Quando eu trabalhava numa gráfica, acabou que as pessoas ficaram sabendo que eu era pastor. Eu não saio por aí anunciando isso, porque isso não diz quem eu sou. Ser pastor não diz nada, não diz nada, porque o que tem de falsos mestres neste mundo, o que tem de falsos pastores, enganadores, então saberem o que eu faço, qual é o meu ofício cristão, para mim não é legal. As pessoas têm que olhar para mim, conhecer a minha vida e saber quem eu sou pela minha conduta, pelas palavras que saem da minha boca, pela forma como que eu ajo diante de situações difíceis. As pessoas têm que saber quem eu sou através dessa vida, da minha conduta. E eu trabalhava numa gráfica, e as pessoas ali, eu tinha uma conhecida naquela gráfica, ela já tinha congregado comigo na igreja onde eu me converti. Então ela me chamava de irmão Marcos, irmão Marcos, irmão Marcos. E ali os demais começaram a ouvir, é crente também, é crente também. E aí começaram, e aí irmão? Tem crente que vai dizer, eu sou seu irmão. Não, rapaz, você não está em Cristo comigo, você não sou seu irmão. Já é rebelde, não pensa antes de responder. Eu deixava me chamarem de irmão, porque eles falavam num tom de zombaria, mas eu não me importava com isso. Mas aquelas pessoas foram me conhecendo, e logo mais descobriram que eu era pastor. Quando descobriram que eu era pastor, aí começaram a pesar na minha. Essa gráfica ela era dividida em duas. Numa rua tinha uma, que era a escala 7, na outra, a que eu trabalhava, até esqueci o nome da outra, ZTS, obrigado. E às vezes saíam alguns daqui e iam para a nossa lá para ajudar quando o serviço estava atrasado. Aí chegou um outro crente lá, e já tinham falado a meu respeito para ele, e ele trabalhando perto de mim, e aí irmão, beleza irmão, paz do Senhor irmão, falei, paz irmão, quer dizer que você é o crente 007 aqui da ZTS? Eu falei assim, como assim 007? O crente secreto. Eu falei, por quê meu irmão? Eu tenho que estampar na minha cara, tenho que vestir uma camisa dizendo eu sou crente? Eu sou de Cristo? É isso que você quer? É isso que você pensa? Você queria que eu saísse anunciando para todo mundo que eu sou crente? Não, meu irmão, as pessoas vão ter que descobrir isso andando perto de mim, me conhecendo. Elas vão chegar a essa conclusão me conhecendo, sem sair uma palavra da minha boca. Ele baixou a cabeça e me pediu perdão. Você entendeu? Agora, já pensou? O que adianta? Eu chegasse lá, me respeita que eu sou pastor, me respeita que eu sou... E aí eu começasse a dar um mau testemunho? De repente eu ouvisse um palavrão da minha boca? Ou eu com uma lata de cerveja na frente de todo mundo? Escandalizando outros crentes? Aí é pastor? Não. As pessoas primeiro precisavam me conhecer, porque depois de me conhecerem, saberiam se eu sou ou não sou um cristão de verdade. É assim que as pessoas lá fora têm que olhar para você. É assim que as pessoas têm que olhar para você. E isso, sabe no que deu isso? Sabe qual foi o resultado da minha vida em 2 anos e pouco, quase 3 anos que eu fiquei nessa gráfica? Respeito adquirido. Respeito. Eles não vinham com as suas, ironias, com as suas zombarias para perto de mim. Quando eles iam falar de mulher, eles saíam se eu chegasse perto, eles falavam, respeito aí que o irmão está aqui com a gente. Me respeitavam. Eu adquiri o respeito com a minha conduta, com o meu linguajar santo. Que linguajar santo? Eu não abri a boca para falar mal de ninguém. Eu não abri a boca para xingar ninguém. Eu não abri a boca para zombar de ninguém. Eu respeitava as pessoas. Eu abraçava as pessoas. Eu não rebatia as pessoas se elas falassem alguma coisa contra o cristianismo, eu não me irava com essas pessoas. Entende?
Assim precisa ser a nossa vida, assim a gente faz a diferença, assim as pessoas vão entender quem somos. E muitos vão nos odiar por isso. Muitos vão nos odiar, muitos não vão querer chegar perto de nós. Quando eu me converti ao Senhor, eu perdi amigos. Pegávamos cada casal o seu carro e sempre alugávamos um lugar para ficarmos, para passarmos um final de semana, bebíamos juntos, farreávamos juntos, e aí eu me converti, eu e minha esposa nos convertemos. E esses casais começaram a nos estranhar, e nós os amamos, continuando a amar essas pessoas, não nos afastamos delas, nós abraçamos essas pessoas e começamos a dizer para elas: olha, vocês precisam conhecer a Deus, vocês precisam conhecer Jesus, é maravilhoso, vocês precisam. E um dos casais sentiu necessidade e começou a ir à igreja com a gente, e se converteram, e estão no Senhor. Mas o outro casal diziam: tudo isso é muito bom, mas não é para nós, e se apartaram de nós, e se afastaram da gente. Esses são apenas um dos casos, mas tantas outras pessoas que se afastaram de nós, amigos que nós perdemos, porque eles não entendiam, não queriam entender. Não chegamos para eles: olha, o que vocês estão fazendo é pecado, isso é pecado, isso... não é isso que você tem que fazer. Você não precisa apontar o pecado de ninguém. Se você apontar o pecado de alguém, você também já está pecando de novo. Você não tem que falar para ele o que é certo e o que é errado, você tem que apresentar o amor de Jesus, você tem que demonstrar com a tua conduta que você é uma pessoa diferente. Naturalmente, as pessoas vão ver isso em você. E quem se for atraído para estar próximo de você e começar a questionar, fale de Jesus, fale do amor de Jesus, convide para vir a Jesus, porque Deus já está falando no coração dessas pessoas. E se por outro lado o outro se afastar de você, não querer nem olhar mais na sua cara, ore por ele, clame pela vida dele, para que haja misericórdia, para que os olhos dele também se abram. E se isso não ocorrer, não carregue nenhum peso, porque ele decidiu não querer Jesus, foi a pessoa que decidiu. Amém? Aleluia. Eu quero que você vá para Hebreus 12. Hebreus 12. Depois de Timóteo. Hebreus 12, 1 em diante. Preste bem atenção. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Não dá para viver uma vida cristã se não estivermos com nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sempre que vocês estiverem sendo perseguidos, sempre que vocês estiverem sendo zombados, ou sempre que vocês estiverem sendo odiados, não desanimem. Lembrem-se do que Jesus suportou. Lembrem-se da cruz. Lembrem-se do sofrimento do Salvador, para que vocês não desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Eita Deus. Mas tem gente que acha que Deus é o pai bonzinho. É aquele pai bonzinho, sabe aquele pai bonzinho? Sabe o que é o pai bonzinho? Sabe o que é um pai bonzinho? É aquele pai, eu preciso de dinheiro para ir no shopping, toma meu filho, vai. Sabe o que é um pai bonzinho? Pai, eu estou com uma vontade de dar uma viajada, você deixa? Vai meu filho, viaja, quer dinheiro? Leva o cartão de crédito, gasta lá, fique à vontade. Sabe o que é o pai bonzinho? É o pai que dá tudo que o filho pede, é o pai que faz todas as vontades do filho. Esse é o pai bonzinho. Então muitas pessoas olham para Deus como esse pai, querem que o Deus Todo-Poderoso seja o pai bonzinho, mas Deus não é o pai bonzinho. Deus, Ele é o pai justo, é um pai justo, entendeu? Que quando o filho erra, é açoitado. Quando o filho erra, o pai disciplina sem dó. Por quê? Porque ele sabe que filho que é filho vai apanhar, vai chorar na hora, vai resmungar na hora, mas depois está lá abraçadinho com o pai de novo. Quando criança eu apanhei bem dos meus pais, tomei algumas surras do meu pai, que não foram brincadeira não, mas isso nunca fez com que eu odiasse o meu pai. Eles me prenderam um pouco, não deixavam fazer o que eu queria, eles regravam, eles botavam um equilíbrio. Eu saía para me divertir, mas com restrições. Eu tinha horário para voltar, eu tinha hora para chegar em casa. E quando dissesse não vai, não adiantava dizer eu vou, porque se afrontasse era surra. Que pai mau. Mas a sociedade dos dias de hoje, as leis dos dias de hoje, todos são contra um pai como esse, uma mãe assim. A lei diz, não pode bater mais nos filhos, não pode mais usar uma cinta, um chinelo, uma vara, porque isso não educa os filhos, isso torna os filhos violentos, rebeldes. Oh, como eu sou rebelde, como eu sou rebelde, me tornei um homem sem caráter, me tornei um homem sem respeito. Só que não, tudo que os meus pais fizeram foi me dar uma boa educação, e quando eu não entendia, e quando eu extrapolava, eu era disciplinado na vara, e eu louvo e exalto a Deus pela vida de meus pais. Meu pai já com o Senhor hoje, minha mãe ainda viva hoje, eu louvo a Deus pelos meus pais, porque eles me disciplinaram. Agora, se fosse como os pais nos dias atuais, muitos dos pais nos dias atuais, porque como é a sociedade dos dias de hoje? A sociedade dos dias de hoje, o seu filho tem que crescer, e ele tem que escolher o que ele quer, ser o que ele quiser, fazer o que ele quiser, porque é ele quem deve escolher. A sociedade dos dias de hoje diz que a criança, ela tem que escolher se ela vai querer ser homem, se ela vai querer ser mulher, é ela que vai ter que escolher isso. E quem que vai ensinar que pode ser assim? A escola nos dias de hoje. Entendeu? Como se cria os filhos hoje? Essa próxima geração que vem aí, se Jesus não voltar, vai ser a pior geração de toda a história da humanidade, porque ninguém mais vai ter identidade própria. Homem não, me respeita. Homem não é porque você está achando, você está vendo errado aí, não é porque eu tenho um documento no meio das pernas que eu sou homem, você me respeita. Mulher não, você me respeita aí, entendeu? Nós não vamos mais poder tratar as pessoas como ele, como ela, porque vai ser uma ofensa, porque vai ser algo que vai dar cadeia. Se isso prosseguir e houver uma próxima geração, vai ser a pior geração da história de toda a humanidade, vai ser pior do que Sodoma e Gomorra, vai ser pior. Por quê? Porque os pais da atualidade, os pais
pós-modernos estão educando seus filhos para eles serem o que eles quiserem ser, fazerem o que eles quiserem fazer. Não põe freios, não põe mais regras, não tem mais certo, não tem mais errado. É assim que a sociedade dos dias de hoje está educando seus filhos, ou melhor, não estão educando seus filhos. Entendeu? Mas pai que é pai, ele se enquadra nessa palavra. Ele diz aqui, vocês esqueceram, verso 5 novamente, vocês se esqueceram da palavra de Deus, de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Aqui a Bíblia está citando pais honrosos, pais que realmente se preocupavam com a boa educação de seus filhos. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então aceite a palavra do Senhor, aceite, mesmo que a palavra de Deus dê essa quadrada na garganta, aceita a palavra do Senhor, porque ela é para teu bem, ela é para você herdar a vida eterna, ela é para você receber lá a coroa da vida que está preparada para todos os que vencerem neste mundo. Então aceite a palavra de Deus como ela é, como ela é. Eu não vou mais nessa igreja não, esse pastor aí de vez em quando dá umas pauladas, eu vou naquela outra igreja lá, porque eu chego na outra igreja lá, hoje é dia de bênção nesse lugar, vem cá irmão, quem quer receber essa noite aqui a glória de Deus, quem quer receber aqui hoje isso, olha Deus vai dar hoje Deus está aqui, Deus está animado para abençoar aqui essa noite, Deus está abençoado para curar aqui essa noite, eu quero essa igreja, porque essa igreja, o pai de lá é um paizinho, dá tudo que a gente pede, dá tudo que a gente pede. Esse não é Deus, esse é o homem, essa é a obra do engano, porque a palavra de Deus, ela açoita os filhos de Deus, para mantê-los no caminho. O caminho de Deus é estreito, irmãos. Olha Mateus 7, aleluia, glória a Deus, verso 13, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. É apertado, é estreito, não é de qualquer jeito que se entra lá não, não é de qualquer jeito não, volta para Hebreus, olha como é que se entra lá, aceitando as disciplinas do Senhor, deixando Deus te disciplinar. Verso 9 do capítulo 12, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus é santo, 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 e para participar da santidade de Deus, temos que ser santos, que o mundo nos ame, que o mundo nos odeie, nós temos que ser santos. Quem ama você de verdade lá fora, quem ama você de verdade lá fora, esse alguém vai respeitar você, esse alguém vai respeitar os seus princípios, vai te respeitar, quem ama de verdade, ou quem ainda não aprendeu a amar, precisa aprender,
Porque Deus requer de você santidade, e a sua santidade muitas vezes não vai agradar. Não vai agradar. Nenhuma disciplina, verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Verso 12, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Mantenha a tua posição em Jesus, para que outros não se desviem, para que os mancos sejam curados. Mantenha a sua posição no Senhor, que agrade ou que não agrade, mantenha a tua posição em Jesus Cristo. Isso não é falta de amor, isso é amor. Isso é amor. Primeiro a Deus, depois ao próximo. 14, esforcem-se para viver em paz com todos. É um dever seu, é um dever meu, lutarmos para termos paz com todas as pessoas, mas se alguém não quiser paz conosco, nós não somos Deus, porque o impossível só quem faz é Deus. Mas no que está ao nosso alcance, tenham paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Não se venda, irmão. Não se venda. Não se venda para agradar o outro. Você está aqui para agradar a Deus. Você está aqui para agradar o Senhor. Paulo tinha muito isso no coração. Ele lutava para ganhar os seus, ele lutava para ganhar alguns israelitas para o Senhor, mas ele não se amoldava aos velhos costumes judaicos. Ele não se amoldava aos velhos costumes judaicos, porque ele era uma nova criatura. E os seus costumes novos agora foram adquiridos em Jesus, no Salvador da sua alma. 17, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, o Esaú foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe o que aconteceu, né? O Jacó, junto com sua mãe, ele maquinou contra Esaú, porque Esaú não estava nem aí para a primogenitura, não dava valor nenhum para a primogenitura. Isso era uma coisa da lei, era uma coisa do judeu, né? O filho primogênito herdava tudo de seu pai, herdava a herança de continuar cuidando da família, das coisas da família, e ali Esaú não estava dando a mínima para isso. Esaú queria mais viver bem. E aí Jacó sabia do que ele gostava, ele saiu para a caça, e quando Esaú volta da caça, está morrendo de fome, Jacó oferece para ele um prato de lentilhas, que era o seu prato predileto. E ele: você quer? Claro que eu quero. Então me dá o direito da sua primogenitura. Está dado, me dá logo esse prato de lentilha. Ou seja, ele se vendeu. Ele se vendeu. E aí o Jacó foi, se vestiu de Esaú, porque Esaú era peludo, botou uma pele de animal por cima dele, chegou no pai que já era cego, e falou: pai, me dá a bênção, pai, a hora da bênção. E ele fala: Esaú? Sim, pai. E aí o pai dele vai lá e dá a bênção sobre Jacó. Isaac abençoa Jacó com a bênção da primogenitura. Depois o irmão, lá na frente, passado o tempo, se arrepende. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu me vendi por causa de um desejo meu, por causa de um desejo carnal meu, por causa de uma vontade minha, eu acabei me vendendo, e agora nem com arrependimento ele alcançou mais o perdão de Deus para isso. Já era, Esaú, perdeu, acabou. Quando quis herdar a bênção, foi rejeitado,
e não teve como alterar a sua decisão, embora buscassem a bênção com lágrimas. Vocês, falando com a igreja, não chegaram ao monte que se podia tocar, ou melhor, ele falando com os cristãos daquela época, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras, tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível, que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Esse é Deus, é o pai bonzinho, que tem que dar tudo que o filho quer. Eles queriam ouvir a voz do pai bonzinho. O povo lá queria ouvir a voz do pai bonzinho. Porque Deus só fala com você, Moisés, não fala conosco? A gente quer ouvir a voz de Deus. Vocês querem? Deus, Yahvé, manda eles se reunirem. E aí Deus começou a falar. Voz de trovão, ventos, tempestade. E o povo começou a gritar: chega Moisés, a gente aceita que Deus fale só com você. A gente não aguenta, pede para Deus parar de falar. É o pai bonzinho, que dá tudo que o filho pede. Não estão preparados? Não recebem. Estão preparados? Recebem. Deus não se deixa enganar, não pode ser enganado. Eu vi uma vez um pregador falando: Deus é só você fazer um carinhozinho nele, é só você chamar ele de: ô meu paizinho, vem cá, que ele se derrete todinho para te abençoar. Eu vi um pregador falar uma coisa dessa, e eu: blasfêmia, Deus não se derrete com oração de ninguém. Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é a justiça. Ele só vai atender orações que estiverem de acordo com sua vontade, que vão de encontro à sua vontade. Este é Deus. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Não rejeitem. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, mas agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Céus e terra vão passar, tudo vai ser abalado, tudo vai ser removido, mas a palavra de Deus permanecerá intacta por toda a eternidade. E se você escolheu viver pela palavra de Deus, você também vai permanecer intacto para toda a eternidade, e vai estar na presença do teu Pai, que é o teu Deus soberano, para o louvar por todos os séculos de séculos e de séculos sem fim, e amém. Entendeu? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim, adoremos a Deus de modo aceitável, de modo que Deus aceite, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adore a Deus de uma forma que Ele aceite, não incite a ira de Deus, seja crente de verdade, seja um homem, uma mulher renovado pelo Espírito Santo, que valoriza o sangue derramado na cruz do Calvário, faça a vontade de Deus, não a tua nem a do outro, para que Deus aceite o teu louvor, para que Deus aceite a tua oração, para que Ele ouça e atenda a tua oração, e para que naquele dia você ouça o teu nome ser chamado para herdar a vida eterna, passando pelos portões celestiais e recebendo de graça nova terra e novos céus para viver a eternidade. Amém?
E eu encerro essa mensagem em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, verso 1 em diante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, nasceram de novo, através da fé, procurem as coisas que são do alto, busquem coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer, entenda, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, desejos errados, e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Coisas do alto. Do alto. Adorar a Deus em espírito. Culto racional requer sacrifício, requer renúncia de uma vida terrena, de hipocrisia, de falsidades e mentiras. Culto racional, onde nós entendemos a vontade de Deus, que na terra não tem nada que a gente possa fazer que agrade a Ele. Sabia disso? A Bíblia diz: sacrifícios e ofertas não quiseste. Qual é o sacrifício que agrada ao Senhor? Uma vida de louvor que o exalte. Entendeu? Eu vou dar o meu carro para Deus. Não pense que com isso você agrada a Deus. Não pense que com isso você agrada a Deus. Eu vou ser dizimista. Não faz mais que a obrigação de alguém que teme e que reconhece que tudo que tem vem das mãos dele. Entendeu? Você só vai agradá-lo se você viver uma vida de renúncia neste mundo. Não vou mais pela minha razão, não vou deixar de amar o meu próximo porque ele pisou na bola comigo, não vou deixar de amar o meu parente porque ele me deu as costas. Não, eu vou continuar amando. Só não vou mais lá se me expulsar, só não vou mais abraçar se ele não quiser o meu abraço.
mas eu vou continuar abraçando. Essa é uma vida que agrada a Deus. Ah, é? Não quer falar comigo? Beleza, viva a sua vida que eu vivo a minha, cada um na sua. Isso é carne, isso é oposição ao Espírito. Não, ele não quer mais me ver. Não, eu vou tentar me reaproximar, eu vou tentar conversar. Amor, o que está acontecendo? Me perdoa, peraí, não quero mais saber. Não, renúncia. A não ser que não, se possível tenha paz com todos. Se não quer paz comigo, não vou forçar, mas se tem abertura, eu vou buscar essa paz. Se não me der abertura, eu não posso buscá-la, mas eu posso orar, eu posso clamar. Faça a diferença onde você vive, onde está o teu convívio com a sociedade. Faça a diferença. Na escola, você jovem, adolescente, faça a diferença. Você marido, você esposa, faça uma diferença para outros casais quererem se aproximar de Jesus. Não se tratem como os casais do mundo se tratam, com desrespeito, com falta de amor, com desprezo. Faça uma diferença. Cada um aqui de nós, aprendamos a ser a luz que Cristo quer que sejamos lá fora, para que outros encontrem o caminho da salvação, através das nossas vidas. Que essa palavra fique gravada no seu coração, que você não tenha só ouvidos para ouvir, mas que você tenha forças para praticar tudo o que você ouve, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Glória a Deus por essa palavra, né? Que vem nos despertar para não sairmos do caminho, que é o melhor caminho, o caminho do nosso Deus. Amém? Eu gostaria só de dar os avisos da semana. Amanhã tem oração, né, pastor? Oração às 7h30. Quem puder vir, venha orar, para que Deus venha abençoar a nossa semana. Na quarta, culto às 20 horas, na sexta, no sábado não tem nada, e no domingo a escola bíblica e o culto das 18. Amém? Vamos todos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Tem cantina no final, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por esta palavra, Senhor, poderosa, Senhor, que veio nos despertar, ó Pai, que veio acordar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que veio nos colocar de volta no caminho, Senhor, que é de adoração a Ti, Senhor, que é uma vida reta diante dos Teus caminhos, Senhor. Afasta, Senhor, de nós tudo aquilo, Senhor, que quer nos tirar dos Teus caminhos, Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, enxergar, ó Deus, o Teu poder e a Tua grandeza a cada momento das nossas vidas, Senhor. Que nesta semana, Senhor, nós venhamos pensar em coisas que vêm do alto, Senhor. Que nessa semana, Senhor, nós venhamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Mas que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, pensar, ó Deus, em Ti, Senhor. Pensar naquilo que Te agrada, Senhor. Procurar, Senhor, a Te agradar, Senhor, com as nossas atitudes, Senhor. Que cada dia, ó Pai, quando acordarmos, Senhor, venhamos Te louvar, ó Deus. Venhamos Te engrandecer, Senhor. E que cada passo, Senhor, cada atitude nossa, Senhor, seja para louvor e glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, nós Te agradecemos nesta noite, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor guarde a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor a proteja, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar aqui nos próximos cultos, Senhor, Te louvando, Senhor, e engrandecendo o Teu nome, Senhor. E que nesta semana, Senhor, não venhamos esquecer um minuto, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor tem nos protegido, ó Pai. E nós vamos ser gratos a Ti, Senhor,
Senhor, a cada dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, nós oramos também, Senhor, nesta noite pela família, Senhor, da irmã Odete, Senhor, que perdeu seu esposo, Senhor, pela vida da irmã Ana Cláudia, Senhor, da Paula, Senhor, que perdeu seu pai, Senhor. Ah, Pai amado, que o Senhor leve o consolo, Senhor, a esta família, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, toque no coração, Senhor, de cada um deles, Pai, dando força, Senhor, ânimo, Senhor, para que eles possam, Senhor, continuar firmes, Senhor, para que eles possam, Senhor, mesmo com essa perca, Senhor, continuar, Senhor, olhando para Ti, Senhor, continuar Te glorificando, Senhor. Visita, Senhor, este povo, Senhor, visita esta família, Senhor. Leva o consolo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitá-los, Senhor, fortalecê-los, Senhor, animá-los, Senhor, levantá-los, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que no próximo culto, Senhor, eles venham estar aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso, Senhor, que nós Te pedimos nesta noite, nós Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, esteja, Senhor, cuidando de cada vida que está aqui neste lugar, Senhor, e que nesta semana, Senhor, nós possamos sentir, ó Deus, a Tua presença, Senhor, o Teu amor, ó Deus, e o Teu cuidado mais forte em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, como é do conhecimento de todos, né, a nossa irmã Odete perdeu seu esposo, o Senhor Jesus o recolheu, né, e que vocês continuem orando por toda a família, para Deus fortalecer, para que eles possam retomar pouco a pouco de novo suas vidas normais, porque são coisas da vida, não dá para impedir, né, esse acontecimento. É o ciclo da vida. Uns vêm, outros vão. O nosso irmão também, o pastor James, não está presente conosco hoje, porque ele também perdeu, né, uma pessoa na sua família, o seu cunhado Birajara, que nós oramos aqui também na semana passada. Eles faleceram no mesmo dia, tanto o marido da nossa irmã Odete, quanto o cunhado Birajara, né, o cunhado do nosso pastor James, tá? Então, que a gente ore também pela vida da família, do pastor James, para que eles também possam ser fortalecidos pelo Senhor. Pai, oramos também pela vida, meu Pai, do pastor James, pela vida da irmã dele, Pai, que perdeu o esposo, pela vida da família, de filhos, de parentes, de amigos, para que o Senhor fortaleça a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, refrigere suas almas, para que eles possam, meu Pai, retomar suas vidas e prosseguir, Pai, porque para nós ainda há propósitos do Senhor sobre essa terra. No nome de Jesus, pedimos assim. Também quero orar, Senhor, pela nossa irmã, a dona Inês, Pai, mãe da Edileuza, da Edilene, que são membros da nossa igreja. Oramos pela dona Inês, que também está internada, Pai, meu Pai, há semanas já veio para casa, voltou para o hospital, que está, meu Pai, com problemas na sua medula. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de sua alma, que também perdeu o seu esposo, Senhor, recentemente, há pouco mais de um mês. Ó Pai, que o Senhor fortaleça a vida dela, que está depressiva, Senhor, e isso não ajuda, não contribui para que ela retome, Senhor, a sua vida. Tem misericórdia da vida dela, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa ser fortalecida, restaurada na sua saúde, voltar para o lar, voltar para a sua família, suas filhas, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Também clamamos, Pai, por todas as famílias desta terra, Senhor, famílias, meu Pai, que estão lá, meu Pai, em meio às guerras de Israel com a Palestina, da Ucrânia com a Rússia, Senhor, as guerras, meu Pai, do Oriente Médio, lá, Senhor, no Afeganistão, e tantos outros países, meu Pai, onde há guerras frias, onde há perseguição e morte. Oramos pelas famílias, oramos, meu Pai, pelas crianças, pelos pais, pelas mães, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que a salvação em Cristo chegue até eles através dos missionários, das missionárias que estão indo pelo mundo pregar o Evangelho, a qual nós estamos aqui, meu Pai, levantando, Senhor, Pai, uma oferta para enviar para eles, Pai, para que eles continuem pregando o Evangelho, para que as famílias desabrigadas, as famílias, meu Pai, que estão fugitivas, meu Pai, dessas perseguições, possam ser alimentadas e vestidas. Em nome de Jesus, Pai, oramos por toda a Tua igreja nessa terra, pela igreja que é perseguida por amar a Cristo, Pai, que o Senhor
Guarde cada um, meu Pai. Oculte, meu Pai, a igreja perseguida dos olhos do inimigo, para que ela possa prosseguir, Pai, em servir ao Senhor sobre essa terra. Pai, que toda a igreja possa estar se preparando, meu Pai, já possa se encontrar preparada para o grande dia do Senhor, que está para acontecer, porque o mundo está anunciando, a natureza, Senhor, o clima está que Jesus está às portas. Em nome de Jesus, que nós estejamos preparados para o grande dia, perdoando os nossos semelhantes, pedindo perdão e perdoando, amando o Senhor e fazendo bem, para que quando Cristo voltar, Ele encontre fé em nossas vidas, para sermos arrebatados e estarmos com o Senhor na eternidade. É o que nós te pedimos, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora